Olá, 5 de abril de 2019, as principais notícias desta sexta-feira, agora aqui na TV Difusora. Chuva continua a causar estrago em Santa Helena. Moradores são obrigados a deixar suas casas com a cheia do rio Turiaçu. E na estrada que liga o Maranhão ao Piauí, aumentam os buracos com risco de acidentes. Na política, deputados se enfrentam na Assembleia Legislativa do Maranhão em debate nada republicano. Moto amplia vantagem e dá passo importante para conseguir o bicampeonato maranhense. Aqui no estúdio nós vamos falar sobre raça e representação, tema de um curso e lançamento de um livro hoje aqui na capital maranhense. Tem aí as dicas para o seu final de semana no nosso Guia Cultural com a Jéssica Lima. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e mais 1 minuto. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando mais um Bom Dia Maranhão. Prazer ter você com a gente nessa manhã. Nossa equipe está toda reunida aqui para levar o melhor da informação, para que você comece o dia logo à sexta-feira bem informado, né? Tivemos aí na madrugada ainda chuva na capital, no interior do estado também. O período de chuva muito forte nesse mês de março, a gente já falou sobre isso, comparado inclusive com as últimas décadas, né? É um março realmente... As águas de março com força total. Tivemos agora abril, já final de março também, chuva muito forte. Já estamos no mês de abril, é claro, mas tivemos aí esse mês de março que é tradicional aí de chuvas aqui no estado, com um índice pluviométrico muito alto, realmente um volume de chuva enorme em todo o estado do Maranhão. E nós vamos começar o Bom Dia de hoje mostrando que a força da maré e das chuvas tem provocado uma erosão em um trecho, inclusive lá do calçadão da Avenida Litorânea. Vamos ver. Olhando assim por cima, quase não dá para perceber. É na parte de baixo do calçadão que o problema se revela. A força da maré e das chuvas nos últimos dias tem provocado a erosão da estrutura. Além de ponto turístico da cidade, o calçadão também, claro, é escolhido por muita gente para a prática de atividade física. E é aí que o risco se torna ainda maior. Em alguns pontos, por exemplo, o risco de acidentes já é bastante alto. Este grupo de amigos estava passando pelo local quando se surpreendeu com a informação. Nós somos daqui, né? Mas nós estamos chegando agora e estamos vendo aí a situação aí, como é que tá, né? Aí estamos... Preocupa um pouco de passar nessa área? Para os banhistas sim, né? Às vezes o pessoal desavisado, como nós aqui, não está sabendo da situação e acaba que fica um pouco difícil, né? Dona Maria vende água de coco bem perto da parte danificada há alguns anos. Tem trabalhado preocupada. Começou agora com essas maré grande que deu aí. Não estava não, estava tudo normal. Aí com essa maré grande que deu aí de uma semana atrás, aí ficou assim. Mas tem que vender, né? Tem que trabalhar para pagar as contas. Não pode parar, né? O governo do estado informou à nossa produção que a responsabilidade pela obra é do município. Já a Procuradoria-Geral do município informa que o município de São Luís já protocolou um novo pedido para que a Justiça determine à empresa responsável pela obra a adoção de medidas mais eficazes para o reparo dos problemas existentes. Informa ainda que a obra foi realizada na gestão anterior do município. O pedido foi protocolado nos autos do processo no qual a construtora Serveng foi acionada para a correção dos problemas existentes na obra de prolongamento da Avenida Litorânea. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, olha quem circula pela BR-226, que liga o estado do Maranhão ao Piauí, reclama das péssimas condições da estrada. Um problema que acaba danificando carros e pode até causar acidentes. Quem chega do Piauí pela BR-316 na divisa com o estado do Maranhão não conta nada de bom. Acaba a suspensão do carro, fura pneu, corta pneu. O buraco mais quebrando o caminhão, não tem jeito não, o troço tá feio aqui. Você até poderia imaginar que eu estou em uma estrada carroçal, dessas facilmente encontradas no sertão piauiense. Só que aqui é a BR-226. Lá ao fundo é a ponte da Tabuleta, zona sul de Teresina. E essa rodovia federal é outra porta de entrada para o estado do Piauí. Só que fica até difícil encontrar uma pista no meio de tanto barro. Nesse período chuvoso, os buracos só aumentam e no meio de tanto lamaçal, algumas crateras são quase do tamanho de um carro de passeio. As péssimas condições das duas BRs não são de hoje. Esse senhor prefere não gravar entrevista, mas diz que trabalha no posto da Cefaz ao lado do problema desde 1991. Já a dona Socorro, que trabalha em uma lanchonete às margens da rodovia, conta que os transtornos são insustentáveis. Tem carro que atola, tem carro que quebra,
Já teve até carro que virou. Pedro mora em Timon, mas trabalha em Teresina. Eu já empendei minha calha, entendeu? Constrangimento. Então isso aqui é uma porcaria, isso aqui, moço. Tá a Deus dará aí. Alguns buracos foram até tapados recentemente, mas é só andar alguns metros e encontramos um novo. Devido à buraqueira que tem ali e o movimento grande das carretas ali, os carros e os ônibus são obrigados a subir na contramão aqui. O DENIT do Maranhão disse que as BRs 226 e 316 estão com contratos de pavimentação previstos para iniciar os trabalhos em maio desse ano. No interior do estado, a cheia do rio Turiaçu deixou vários desabrigados no município de Santa Helena. Confira com Sandro Moraes. Várias vezes ao dia, seu Osias enfrenta os mesmos obstáculos para verificar como está a sua casa. Como muitas outras desta rua em Santa Helena, a casa dele foi invadida pela água. Tive que sair, estou em casa alugada pagando R$150. O nível da água do rio Turiaçu subiu muito nas últimas semanas em razão do intenso período de chuvas na Baixada Maranhense. Nas ruas de Turilândia, que ficam às margens do rio, canoas nas portas das casas se tornaram uma cena comum. Na beira-rio, em Santa Helena, há quem aproveite o avanço do rio para pescar com mais facilidade. Nas horas vagas aí, uma folguinha vem para cá se distrair, não deixa de não pegar uns 2 mariscos aí. O nível da água do rio Turiaçu subiu tanto que invadiu ruas. Mas são os moradores que vivem no final de algumas ruas do bairro Ponta da Areia, em Santa Helena, que mais sofrem com as cheias. O nível da água do rio subiu bastante nos últimos dias, o que preocupa os moradores. Caso as chuvas permaneçam intensas pelos próximos dias, eles vão decidir se vão permanecer em suas casas ou ter que deixá-las temporariamente. Alguns moradores não querem apostar e esperar a água invadir as suas residências. Até já alugaram casas para morarem temporariamente perto daqui. Para a criançada, a cheia do rio Turiaçu é motivo de diversão. Para adultos também. Canoas são improvisadas de ponte. O município de Santa Helena decretou estado de emergência. Agora é esperar as chuvas darem trégua e o rio baixar para a vida voltar ao normal. Em Caxias, o lixo descartado de forma irregular tem contribuído para inundações na cidade. Olá, Adalberto, bom dia. Não é difícil flagrar pessoas jogando lixo na rua, mesmo que existam lixeiras ou contêineres nas proximidades. O descarte irregular do lixo em via pública pode ocasionar entupimento de bueiros, o que complica ainda mais no período chuvoso. No centro de Caxias, é fácil flagrar pessoas, mesmo estando próximo a latas de lixo, jogar o que tiver na mão em vias públicas. Isso é falta de educação, principalmente que deveria o pessoal entender que o lixo tem o seu depósito. Um problema de falta de educação que complica ainda mais com o período de chuvas. O descarte inadequado é um dos fatores para o entupimento de bueiros e de redução da vazão de córregos e do rio. Porque do momento que vai jogar lixo nas ruas, causa entupimento de esgoto, né? Aí o que acontece? E a água vem e invade as casas, toma de conta das casas, que fica prejudicado. Não é somente no centro da cidade. O lixo fica acumulado em terrenos afastados, assim como este aqui. Também em locais próximos a grandes avenidas ou às margens da BR-316. Nos bairros, apesar de existir a coleta semanal do lixo doméstico, é fácil ver dejetos em locais inadequados. Pedro Marinho, secretário municipal de Meio Ambiente, demonstrou preocupação e alerta o quanto é essencial que as pessoas se conscientizem. Nós aproveitamos a oportunidade para pedir o apoio da população, o apoio dos empresários, que vez por outra, para não colocar o resíduo lá no lixão, são flagrados colocando o resíduo dentro da área do Iamum ou na beira da BR. Preciso ter consciência ambiental. É com você, Adalberto. Bom dia. Tem toda a razão, nosso Zé Carlos Oliveira de Caxias. Consciência ambiental, aquela noção que a gente sempre fala aqui, né? A cidade pertence a todos nós. Aquilo que é público pertence a mim, a você, a todos nós. Nós precisamos cuidar das cidades, né? Isso faz parte, é uma obrigação nossa.
Você ligado no Bom Dia Maranhão, são 7 horas e mais 10 minutos, 7h10. Agora vamos à participação de Silvan Alves aqui no Bom Dia. Silvan, que terminou agora há pouco, o Bandeira 2 está comigo. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Vamos começar falando, Silvan, sobre esse caso lá de Grajaú. O delegado foi afastado, houve a prisão de policiais do escrivão. Lá a acusação é séria, né, Silvan? Extorsão, corrupção, quer dizer, ali entre agentes do Estado, né? É muito grave, gravíssimo, viu, Adalberto? E o que é importante disso, que vale ser ressaltado, Adalberto, que essa investigação, ela foi feita pela própria Polícia Civil. A Polícia Civil investigou policiais corruptos, né, acusados de extorsão. Cortando a própria carne, o que significa dizer, né, que hoje há um procedimento diferente dentro das instituições, não é? Desde que o governador Flávio Dino inaugurou essa superintendência de combate à corrupção, tem sido assim, não é? Não se teme em cortar na própria carne, mesmo que sejam policiais, delegados. Você está vendo aí, por exemplo, o caso recente do delegado Tiago Bardal, que até hoje, né, está preso à disposição da Justiça. Ele, que era um dos delegados da elite da Polícia Civil, não resistiu a uma investigação que foi feita justamente pela própria Superintendência de Combate à Corrupção. E lá em Grajaú, a Secov começou uma investigação desde o ano passado, e aí que resultou na prisão do escrivão, no caso o Elton, né, que foi o primeiro a ser preso já no início desse ano, em função de estar sendo acusado de extorsão, corrupção, organização criminosa, ele que vivia nas redes sociais ostentando uma vida de luxo, com viagens internacionais e etc. Essa semana, como resultado dessa investigação, os policiais da SECOM prenderam mais 2 investigadores de polícia, que também tiveram as prisões decretadas aí pela Justiça. A Sandra Helena e também o investigador de Polícia Civil, Carlos Sérgio Nunes Silva. Estão custodiados lá no anexo da delegacia da Cidade Operária. E o Ministério Público, que já recebeu o inquérito, e foi concluído essa semana, de imediato pediu o afastamento do delegado titular lá da delegacia de Grajaú, o delegado Cairo Clay de Mesquita, que vai responder ao procedimento. Depois de acolher a denúncia, ontem mesmo o Ministério Público apresentou denúncia contra o delegado, contra o escrivão e todos os policiais lotados lá nessa delegacia. A coisa era tão absurda, Adalberto, que ele chegava ao ponto de extorquir uma funcionária pública municipal que trabalhava na delegacia. Ela era obrigada a passar metade do salário dela para esses policiais, de acordo com a investigação. Dentro da própria delegacia? Ela era funcionária pública da prefeitura. Isso é no interior. Os municípios colaboram, né, com as delegacias. Então, essa funcionária, ela é funcionária da prefeitura e trabalhava, prestava serviço na delegacia. Então, de acordo com a investigação, ela era obrigada a repartir o salário dela. E aí que entra a questão da corrupção de menores, porque a própria colega de trabalho. Isso, dentro da delegacia. E você imagina o que poderia estar acontecendo com as pessoas lá de fora, não é? E era utilizado um adolescente que ele ameaçava essa senhora e retinha o cartão dela para que não corresse o risco dela não dar o dinheiro da propina para eles. E outra coisa, soltavam gente com pagamento de propina, né? Quantos criminosos foram libertados aí? E o grave também, outro fato grave também foi apurado, é que foi um carro apreendido lá por irregularidade na documentação, e esse carro, ele foi vendido, inclusive foi localizado em um outro estado da federação. Estão mandando buscar o carro, que foi vendido, de acordo com a investigação, por esses policiais aí. Lamentável, hein, Silvan? Assim como lamentável também é esse fato que a gente vai falar agora. A gente lamenta ter que noticiar isso, né? Lá em Itapecuru e Vargem Grande. Mais um caso de estupro, Silvan, aqui no estado. A gente precisa acabar com essa cultura, né? Muito triste isso aí também, né, Adalberto? A gente está sempre falando, os órgãos, as entidades estão sempre aí e combatendo na luta, campanha de conscientização, mas infelizmente esses casos ainda continuam acontecendo. Lá em Itapecuru, o Marcelo, que é o acusado, ele foi preso lá, depois que ele invadiu uma casa lá e rendeu uma adolescente de 16 anos, amarrou, amordaçou a menina e praticou a violência sexual. O caso chegou ao conhecimento da delegada Tainara, da delegacia da mulher lá de Itapecuru. Ela determinou diligência, identificou o Marcelo e depois de 8 horas de busca lá num povoado, lá numa mata fechada, ele foi encontrado, foi localizado e foi autuado em flagrante. E lá no município de Vargem Grande, o Manuel Vieira, ele convivia com a mãe de uma criança de 6 anos
E aí ela levou ele para dentro de casa, ele estava lá e de madrugada ela surpreendeu ele quando ele estava, né, beijando a criança na boca. Lá ela flagrou ele, botou ele para fora de casa e tal, foi uma confusão, os vizinhos pegaram ele lá, ainda tentaram linchá-lo, e aí a polícia acabou conseguindo prendê-lo e ele também acabou sendo autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Obrigado, Silvan, pela sua participação. Ok, Adalberto, bom dia a você, bom dia a todos, bom fim de semana. Bom fim de semana, Silvan. A gente lembra mais uma vez, né, que essa coisa de linchamento, fazer justiça com as próprias mãos, não tem nada a ver com justiça, com vingança, né? A gente vai voltar no tempo agindo dessa forma, precisamos cumprir, né, fazer as coisas, mas dentro da legalidade, né? São 7 horas e mais 16 minutos. Confira agora o nosso giro de notícias. A Justiça do Maranhão determinou a demolição de um condomínio de apartamentos localizado no bairro da Coab. Segundo a decisão, os prédios foram construídos ilegalmente em uma área pública. O pedido foi feito pelo juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, que alega que o terreno pertence à União e, desta forma, não poderia ser vendido, muito menos dar lugar a um condomínio residencial. Representantes de movimentos quilombolas de Alcântara denunciaram ao Brasil a Organização Internacional do Trabalho por conta das atividades do Centro de Lançamento de Foguetes no município. A denúncia foi protocolada no site da Organização Internacional do Trabalho e tem relação com um acordo de salvaguarda assinado recentemente entre Brasil e os Estados Unidos para a utilização norte-americana da base de Alcântara. Próximo bloco, o curso realizado hoje, lançamento de livro, contribui para a reflexão sobre raça e representação. E mais, deputados maranhenses se enfrentam na Assembleia Legislativa do Estado e outros assuntos dos bastidores da política com o Diogo Coutrin, já, depois do intervalo. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado, são 7 horas e 20 minutos. O grupo Mulheres Negras Mãe Andressa realiza hoje um curso que trata das ligações entre raças, representação, descolonização e questões de autodefinição das pessoas negras. A base é o pensamento e o trabalho da escritora norte-americana Gloria Jean Watkins, conhecida como Bell Hooks, referência inclusive no movimento de mulheres e feministas. Aqui no estúdio eu recebo a jornalista e pós-doutora em Ciências da Comunicação, professora Rosane Borges, que é maranhense e que assina o prefácio desse livro de Bell Hooks, que vai ser lançado hoje, após o curso aqui na capital maranhense. Professora, é um prazer tê-la aqui no Bom Dia Maranhão, viu? O prazer é todo meu, Adalberto. Bom, esse livro foi publicado originalmente em 92 e foi relançado nos Estados Unidos em 2015 e chega agora ao Brasil, né? Qual a importância dessa obra? Exatamente. A gente sempre costuma dizer, né? Antes tarde do que nunca. Diz que a importância da obra, a gente olha assim, olhares negros, raça e representação. Primeiro que é uma obra que não é só voltada para a população negra. Ela tem um direcionamento óbvio, né, voltada para o racismo, mas é uma obra que pensa a questão da visibilidade. Porque a gente sempre, quem gosta muito de rede social, né, a moçada, a juventude, Instagram, e ela vai trabalhar muito o que isso significa hoje, porque virou uma forma de pertencimento das pessoas. E o que ela vai dizer? Que as pessoas discriminadas, os grupos historicamente discriminados, negros, mulheres, as pessoas trans, elas não têm o poder via imagem. O poder delas via imagem não é o poder da estigmatização, do preconceito, dos racismos em geral. Então é uma obra que nos leva muito a refletir como é que a gente vê o outro. E não é só ver o outro na televisão, na internet, nas redes sociais, mas no nosso cotidiano. Qual é o meu olhar sobre o outro? Né? Como eu olho o outro que me serve, as pessoas que a gente chama de subalternizados. Então é uma obra muito importante que nos leva a gente se pensar enquanto sociedade, enquanto indivíduo. Né? E é uma obra que, como eu digo, né, chegou tarde a tradução no Brasil, mas ainda é muito atual. Quero lembrar que nós vamos ter hoje, portanto, aqui na capital, além do curso, o lançamento desse livro, uma obra de referência extremamente importante, que é Olhares Negros, Raça e Representação. Esse livro vai ser lançado hoje também aqui na capital maranhense. Rosane, agora, a autora chega a dizer que ela esperava que esse livro já não fosse tão relevante. Essa fala é significativa e profunda, né? Exatamente. Assim, do ponto de vista, a gente costuma sempre falar, esse livro é um clássico, né? E ela é um clássico porque isso, ela gostaria, porque quando ela diz isso, ela espera que o que ela disse, esperava, em 1992 não fosse mais a questão em 2019,
que é um drama, né, que é lamentável, por um lado, a persistência do racismo, a persistência da discriminação racial, mas, por um lado, também revela como ela é uma pesquisadora que oferece ferramentas para um livro se manter atual, né? Daí porque a gente considera o livro dela como um livro clássico, né? Como é que é possível falar da que ela chama de revolução de valores? Essa revolução já começou? A sensação que a gente tem às vezes é que ela é um tanto quanto lenta. Exatamente. Adalberto, se a gente vê os movimentos sociais em geral, os movimentos que reivindicam justiça no Brasil e no mundo, estão fazendo muita coisa e fizeram muita coisa. Mas veja, o problema do racismo, a discriminação racial é tão abrangente que essa revolução que começou parece que se fez muito pouco, né? A gente vê essa coisa, né? Os dados são muito ruins, mas as mulheres negras continuam ganhando menos, os jovens negros continuam morrendo de maneira absurda, né? Há quem se fale de um genocídio da juventude negra. E aí essa revolução que é forte, que é densa e que é contínua, ela parece que ela é apenas uma pequena onda, né, em meio a um Brasil que nega que é racista, um Brasil que estruturalmente violenta, né, as pessoas, e isso é uma face que a gente tem que admitir do nosso país. A gente não é só um país alegre, não é só um país solidário, nós somos isso, somos um país festivo, o povo brasileiro é um país carinhoso, mas também a gente tem uma outra face, é uma face violenta, é uma face autoritária, uma face de desprezo com os pobres, né, desprezo com as pessoas, com os desvalidos, e é preciso que a gente reconheça como um traço nosso e que conjuntamente a gente repense saídas para que de fato essa revolução ela seja percebida, né, por todas e todos. Qual é a leitura que é possível fazer do Brasil de hoje diante de um Estado? Nós tivemos recentemente aí uma campanha para presidente da República, onde diversas propostas foram colocadas aí na contramão da garantia de direitos, né? E a prática do Brasil também, a gente ainda há pouco anunciou a denúncia à Organização Internacional do Trabalho em relação à questão quilombola lá em Alcântara, né? Como é que a senhora, como pesquisadora, como cidadã, vê esse momento que nós estamos vivendo no país? Infelizmente é um momento muito delicado, muito triste, não tem como a gente não chegar à conclusão que é um momento de retrocesso. O pacto, né, a rede de proteção de direitos, que já era frágil, mas ela vinha sendo construída. Os movimentos sociais, as políticas públicas nos últimos 20 anos foram aperfeiçoando, formulando políticas, e essa rede de proteção ela está sendo desmantelada. O que é lamentável, o caso de Alcântara é um caso escandaloso, né? A negociação com os Estados Unidos, e aí eu acho que não há saída senão uma reivindicação popular, garantir, porque um país democrático, ele é democrático quando ele garante o direito da maioria da população. Então a gente poderia dizer também que a nossa democracia está em risco, porque é um governo que não só está expandindo o direito, ele está confiscando, ele está diminuindo essa rede de proteção. Rosane Borges, pesquisadora, jornalista, pós-doutora em comunicação, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia, reforçando o horário do curso, o lançamento do livro também. Sim, hoje. Sim, então apareçam todos lá, o curso será das 14 às 17 horas, falaremos do legado da obra da Bell Hooks, uma mulher que tem mais de 30 livros publicados, ouviu, Adalberto? E que tem coisas que dizem respeito a nós, sociedade maranhense, a sociedade ludovicense, e depois desse curso a gente vai lançar o livro, Olhares Negros, Raça e Representação, das 18 às 20. As duas atividades acontecerão no Palacete Gentil Braga. Obrigado, Rosane, mais uma vez. Eu que agradeço. Nós vamos agora a Imperatriz, as informações da região Tocantina com Luiz Carlos Lima. Olá, Luiz, bom dia. Olá, Adalberto, bom dia para você também, bom dia a todos que nos acompanham. A chuva da última segunda-feira aqui na região desabrigou ou desalojou dezenas de famílias, também na cidade de Davinópolis, a cerca de 10 quilômetros aqui de Imperatriz. A Igreja Católica de lá lançou uma campanha para arrecadar donativos para as vítimas das enchentes. Uma corrente de solidariedade. As cestas básicas chegam a todo momento e o Raimundo trouxe mais. Muito solidária, toda hora a ligação vem buscar, com pouco chega algum alimento, roupa,
móveis, cama, colchão. É que a chuva que caiu durante a madrugada do dia 1º de abril provocou alagamentos e deixou desabrigados na cidade de Davinópolis, localizada a cerca de 10 quilômetros de Imperatriz. Bairro como Santa Lúcia registrou pontos de alagamentos e muitas casas foram invadidas pela água do Riacho Cacau. Eu acordei de madrugada, já estava água dentro de casa. Quem nunca tinha entrado, só vimos só passando ao redor assim. Eu nunca tinha entrado. De acordo com a Defesa Civil, a precipitação foi cerca de 82,5 milímetros de água, um dos maiores índices registrados nos últimos 2 anos. E após os estragos deixados pela última chuva, uma corrente do bem tem se formado naturalmente entre os moradores da região. Já estamos entregando algumas cestas que foram conseguidas também lá em Imperatriz, né, para entregar para essas famílias, para que o dinheiro que entre agora possa servir para uma outra necessidade de mais urgente. A campanha continua, né? Nós já atendemos em média de 30 a 40 famílias. O prefeito Assis Ramos desembarcou ontem em Imperatriz. Ele estava em Brasília com o objetivo de viabilizar recursos para a reforma do Hospital Socorrão. O dinheiro foi liberado por meio de uma emenda impositiva da bancada maranhense no Congresso Nacional. O Hospital Municipal de Imperatriz é a única unidade pública que atende mais de 40 municípios da região tocantina. O prédio é alugado há cerca de 20 anos. Desde então, acumula problemas que afetam a saúde da população. Mas, há um mês, a rotina mudou. Desde então, a gestão municipal tem buscado também recursos. O incêndio na noite do dia 2 de março, em um dos andares aqui do Hospital Municipal Infantil de Imperatriz, motivou o isolamento de toda a unidade. Desde então, essa foi a segunda viagem realizada pelo prefeito de Imperatriz a Brasília, como forma de motivar o mais rápido possível a reforma do prédio. Se é verdade essa verba chegando, está chegando em uma boa hora, porque inclusive eu estou com a minha esposa nesse momento sendo internada. E a estrutura do hospital não suporta, o pessoal não está tendo cadeira para sentar, não está tendo, os corredores estão lotados. Entre as novidades vindas da capital federal, em um prazo de 60 dias, a obra será concluída, retomando os atendimentos no hospital infantil. O objetivo da minha ida para lá era agilizar esse pagamento dessa verba extraordinária para a recuperação do socorrinho. É o nosso principal problema hoje, assim, imediato. E para que os recursos sejam liberados de forma imediata, é necessária a colaboração de 2/3 da bancada. Isso significa a aprovação da emenda parlamentar de 14 deputados federais e 2 senadores. Então a gente precisa realmente de recursos, a gente precisa do olhar federal e nada mais justo do que os parlamentares, nós que somos representantes do Estado, estarmos juntos com os deputados, unidos para mandar recursos e soluções concretas. Eram essas as informações aqui de Imperatriz. A gente volta com você, Adalberto, e um bom fim de semana a todos. Bom final de semana a todos aí, Imperatriz também. Amanhã vai ser movimentado aí com o futebol. Daqui a pouco a gente vai falar de esporte sobre o jogo aí do Sampaio. Decisão importante aí para o Imperatriz nas semifinais, né? Agora a gente vai falar de política. John Coutrinho vai começar falando a respeito de um debate na Assembleia Legislativa. Os ânimos se acirraram um pouco por lá, quer dizer, pelo menos o debate foi um pouco mais ríspido, né, John? Ontem na Assembleia Legislativa. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ontem, mais uma vez, da semana passada, Adalberto, nós divulgamos a Câmara Municipal de São Luís, embaixo dos vereadores Marquinhos e Genival Alves, mas dessa vez a discussão ríspida e forte aconteceu, Adalberto, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Na sessão de ontem, 2 deputados maranhenses, temos os deputados Rigo Teles e deputado Fernando Pessoa. Rigo Teles e Fernando Pessoa são adversários políticos na cidade de Barra do Cordo. O que acontece antes de nós mostrarmos o vídeo dessa discussão? O deputado Rigo Teles, ele é de uma família tradicional de Barra do Cordo, um político tradicional. O pai dele, que inclusive foi assassinado pelo próprio filho, o Nenzin, e o Rigo Teles continua, está no 6º mandato de deputado estadual, e ele é adversário político do atual prefeito. O atual prefeito é o Eric Costa, do PCdoB. Então, o Rigo Teles subiu ontem à tribuna e fez um discurso com várias críticas à gestão do Eric, lá na cidade de Barra do Corda.
Ele pontuou, por exemplo, Adalberto, críticas na saúde, relacionada à educação, ou seja, a infraestrutura da cidade de Barra do Corda. O Rigo Teles usou, ou seja, parte do grande tempo do seu discurso, fazendo críticas ao atual prefeito Eric Costa. Em contrapartida, o deputado de primeiro mandato, Fernando Pessoa, que foi eleito agora, ele é aliado do prefeito Eric Costa, de Barra do Corda. E o Fernando Pessoa partiu, então, em defesa do Eric Costa e com acusações contundentes contra o deputado Rigo Teles. Nós temos um vídeo, primeiro do Rigo Teles. Vamos mostrar primeiro o vídeo do Rigo Teles fazendo as críticas e depois nós vamos mostrar o Fernando Pessoa rebatendo. Vamos acompanhar primeiro o deputado Rigo Teles. Para vir para essa tribuna, não precisa vir com injúrias, nervoso, falar que é homem e tal. Então acho que não está duvidando da sua masculinidade. Não precisa vir a esta casa, que é a casa de mulheres e de homens. Se fala para homem olhando na cara do homem. Agora, se fala na tribuna para o povo do Maranhão. Agora, fora da tribuna é de homem a homem. Mas não é esse caso aqui da Assembleia. Aí foi o deputado Rigo Teles, que foi para cima também do deputado Fernando Pessoa. E o deputado Fernando Pessoa também utilizou a tribuna da Assembleia e foi mais duro ainda no seu discurso. Vamos acompanhar aí o deputado Fernando Pessoa, o que ele falou. Para falar mal de alguém, para falar, eu vou subir aqui de novo e vou falar. E da próxima vez que eu subir aqui, vai ter mais coisa, deputado Rigo. Vossa Excelência vai ter que aprender a respeitar. Vossa Excelência agora tem um homem aqui para ensinar você a respeitar as pessoas. Não sabe que agora em 2020 nós iremos ter um candidato a prefeito da cidade e eu quero que seja você o candidato, porque nós estamos com vontade de bater novamente em você. Aí foi o deputado Fernando Pessoa. Lá em Barra do Corda, a gente sabe, Adalberto, que a política lá é paroquial, uma disputa muito ferrenha entre os grupos políticos. O que os deputados estão levando para a Assembleia Legislativa, para a tribuna? Uma disputa paroquial de Barra do Corda, ou seja, isso deve ficar em Barra do Corda. Não é bom expor ali desavenças pessoais um com o outro, ou seja, grupo de adversários políticos, colocar isso na Assembleia. Se faz essa disputa, Adalberto, o palanque eleitoral fica em Barra do Corda porque não pega bem. Expor questões pessoais, inclusive o deputado Fernando Pessoa disse que o deputado Rigo Teles só vive andando de helicóptero, que não anda em Barra do Corda, e quando anda em Barra do Corda é para participar somente de festas. E falou ainda que os irmãos do deputado Rigo Teles não podem andar em Barra do Corda porque um deles foi acusado de assassinar o próprio pai. Então é uma disputa muito calorosa. Ataques pessoais não têm nenhuma relação exatamente, com a necessidade de um ambiente republicano. Que coloque as pautas de interesse de Barra do Corda, dos projetos, que cobre ações do governo, mas não que já antecipe a eleição ali para a Assembleia Legislativa sobre a questão de Barra do Corda. Ou a discussão para a própria prefeitura, né? Exato. Que se aproxima. John, o João Alberto deve ser reconduzido à presidência do MDB? Sim. Há um certo entendimento, Adalberto, de que o ex-senador João Alberto deva continuar à frente da presidência do MDB no estado do Maranhão. O que acontece? O Roberto Costa, os deputados Roberto Costa com o Hildo Rocha, eles disputam o comando do partido. Como não há um consenso, não há um entendimento entre o deputado Roberto Costa e entre o deputado Hildo Rocha, é melhor então, por enquanto, o senador João Alberto continuar na presidência do partido. E aí, claro, a disputa deve ficar mesmo pela vice entre o Roberto Costa e também o deputado Hildo Rocha. Claro, essa disputa no MDB maranhense continua, partido fragilizado, já perdeu agora, Adalberto, um dos seus principais quadros, que é o prefeito de Imperatriz, o Assis Ramos. O Assis deve deixar mesmo o MDB, já anunciou que sairá do MDB e irá para o Democratas. E muito se falava, Adalberto, por exemplo, o Assis Ramos vai sair do MDB e vai para o Democratas. Isso significa automaticamente ele participar da base do governador Flávio Dino. Ele disse que não, Adalberto, disse que isso deve ficar mais para frente, para as eleições. E o que ele assinalou? Ele assinalou que é um realinhamento importante, porque ele se filiando ao DEM, ele terá a ajuda do governo federal, já que o MDB não tem mais a presidência do país, com Michel Temer, então ele se alinha ao DEM, e o DEM é um dos principais partidos ali da base de apoio do governo Bolsonaro. Mas é claro, é importante frisar
que o Democratas no estado do Maranhão é aliadíssimo do governador Flávio Dino. Portanto, isso, querendo ou não, o Assis vai, Adalberto, uma hora ou outra, integrar a base do governador Flávio Dino. Obrigado, João. Bom final de semana. Obrigado, Alberto. Até amanhã, resenha, o nosso entrevistado, 9 horas da manhã, amanhã, sábado, é o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto. Obrigado, João. No próximo bloco a gente vai falar de esporte. O Moto deu um importante passo ontem rumo ao bicampeonato estadual de futebol. E mais, tem a Jéssica Lima trazendo o guia para sua diversão, nosso guia cultural, o roteiro para o seu final de semana. A gente volta já já. São 7 horas e mais 41 minutos, de volta o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Olha, foi promulgada a lei municipal que amplia o horário de atendimento nos postos de bilhetagem eletrônica da capital. Que tem informações para nós, o repórter Fábio Cabral. Olá, Fábio, bom dia para você. Oi, Adalberto, bom dia. Essa nova lei vai ajudar principalmente os estudantes, né? Já que essa era uma reivindicação antiga deles, para que tivesse um horário ampliado de atendimento desses postos que fazem a venda da bilhetagem. Só para que o telespectador tenha uma noção, antigamente esses postos funcionavam de 8 horas da manhã até as 17 horas. No ano passado houve uma ampliação do horário inicial que estendia esse horário de atendimento até as 19 horas. Mas agora essa ampliação é bem maior, começando a funcionar a partir das 6h30 da manhã e encerrando às 8 da noite. Isso nos terminais da Praia Grande, da Coama Vinhais, do Coab, né, da Coab Quatrac e também do São Cristóvão. Já nos postos da Universidade Federal do Maranhão, o atendimento ocorrerá das 9 da manhã até as 7 horas da noite. Essa é uma alteração, então, que acaba ampliando o horário de atendimento dos postos de venda da bilhetagem eletrônica para quem precisar aí se deslocar de ônibus pela capital. Voltamos ao estúdio com você, Adalberto. Obrigado, Fábio, pela informação. Realmente o horário estendido facilita muito a vida das pessoas. Parabéns aos vereadores, à Câmara Municipal, pela aprovação de uma lei que vai ter alcance aí enorme, né? São 7 horas e 43 minutos. Agora nós vamos falar de esporte. Maranhão e Moto se enfrentaram ontem à noite no primeiro jogo das semifinais das duas equipes e o Papão do Norte, que já tinha vantagem de 2 resultados iguais, ampliou suas chances de conquistar o bicampeonato estadual. Confira. Debaixo de chuva, Maranhão e Moto mediram forças pela primeira partida da semifinal do Campeonato Maranhense 2019. A rede balançou nas duas etapas. Aos 12 minutos do primeiro tempo, Diego Renan chutou e a bola tocou na mão de William. O árbitro marcou pênalti. Juninho Arcanjo bateu bem e abriu o marcador para o rubro-negro. Aos 25, depois de uma falta cobrada e falha na defesa quadricolor, Gleicinho chutou para o gol e a bola desviou em Márcio Diogo, que aproveitou para, de cabeça, ampliar para o Moto. Aos 15 minutos da segunda etapa, Marciano sofreu pênalti. Aos 17, Deilon cobrou no canto esquerdo e diminuiu para o Maranhão Atlético Clube. Com a vitória, o Moto amplia a vantagem para o segundo confronto. O Papão do Norte pode carimbar o passaporte para a final do Campeonato Maranhense mesmo com derrota. O rubro-negro pode perder até por 1 gol de diferença que avança para a decisão. O Maranhão Atlético Clube necessita da vitória para continuar na briga. As equipes voltam a se enfrentar nesse domingo pelo jogo de volta da semifinal. O jogo acontece no estádio Castelão e está marcado para as 4 horas da tarde. A nossa equipe é boa, a gente tem uma rapaziada jovem aí, então a gente vai treinar aí esses 2 dias aí que tem para que a gente possa no domingo fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair daqui classificado. O que resta fazer agora é a gente descansar. A vaga não foi decidida ainda, né? É uma vaga que deve ser decidida em 180 minutos. O Maranhão tem plena chance de chegar aqui domingo e obter essa vaga. A gente sabe que a gente fez 2-0, tivemos o controle do jogo. Talvez no segundo tempo a gente arriou um pouco, mas faz parte, jogamos contra uma grande equipe, um clássico importante. O importante é que nós ampliamos a nossa vantagem com uma boa vitória. Nós vimos que final é muito complicado, o nível de estresse aumenta e muito, então nós temos que equilibrar o nosso grupo para que a gente possa fazer mais um grande jogo no domingo e ratificarmos a nossa classificação à final. Mas é claro que deu um passo importante, sim, o Moto Clube. Nada está decidido, futebol é assim, né? Muitas coisas acontecem, viradas, surpresas, enfim.
Por isso que tem essa paixão tão grande, não é? As equipes voltam a se enfrentar domingo pelo jogo de volta da semifinal. O jogo acontece no Estádio Castelão, marcado para as 4 horas da tarde. Em Imperatriz acontece amanhã o jogo de volta do Cavalo de Aço com o Sampaio Corrêa. Depois do empate em 0-0 em São Luís, a vantagem continua sendo do Imperatriz, que joga por um empate para garantir vaga na final da competição. O jogo acontece no Estádio Frei Epifânio da Badia, às 8 horas da noite, com cobertura da nossa equipe da TV Difusora lá em Imperatriz. A partir de amanhã, a bola vai rolar pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Confira os jogos. A segunda fase da Copa do Nordeste começa no sábado. Às 18h30 no Castelão, em Fortaleza, o Ceará recebe a equipe do Náutico. Mais tarde, às 8 horas da noite, mas em Recife, o Santa Cruz enfrenta o CRB no estádio do Arruda. No domingo tem bola rolando também. Às 18 horas, o Botafogo da Paraíba joga no estádio Almeidão, em João Pessoa, contra o CSA. Na segunda-feira, fechando as quartas de final, o Fortaleza recebe o Vitória, também no Castelão, em Fortaleza, a partir das 21h30. Portanto, nessa fase de jogo único, os times que conseguiram melhor pontuação jogam em casa. Mas será que eles são mesmo os favoritos? A gente vai ver depois que a bola rolar, não é? Vamos em frente com o Bom Dia Maranhão. Tem Futebol 7. A gente tem informações para você nesse final de semana, a partir de 8 horas da manhã, no Futebol 7, as disputas do Campeonato Maranhense vão acontecer, promovidas aí pela Federação Maranhense de Futebol 7, seguem a todo vapor nesse fim de semana. O campo da A&D Eventos no bairro do Turu é a sede, ao palco para mais uma rodada do torneio estadual. Todo 12 partidas distribuídas nas categorias Sub-7, Sub-9 e Sub-11 estão marcadas para ocorrer entre sábado e domingo a partir de 8 horas da manhã. Vale a pena conferir. Vamos mudar de assunto. Hoje é sexta-feira, né, gente? Está na hora de relaxar e curtir o fim de semana. Quem chega agora com o roteiro da sua diversão é Jéssica Lima. Olá! Abril já chegou, prometendo ser um mês cheio de grandes eventos aqui na capital. E claro que os cinemas não ficam para trás com as suas super estreias. Uma ótima dica, por exemplo, é o divertido Shazam, herói do universo DC que chega às telonas. O filme conta como um garoto de 14 anos, após um encontro com um mago misterioso, consegue se transformar em um super-herói ao falar a palavra Shazam. Outra dica é a comédia Um Funeral em Família, que mostra como um grupo de pessoas que achavam estar indo para uma reunião de família como outra qualquer, vê tudo se transformar em um pesadelo quando precisam planejar um funeral no meio de sua viagem à Geórgia. E por último tem o filme O Tradutor, com Rodrigo Santoro no elenco. O drama mostra a história de um professor de literatura russa que é obrigado a trabalhar como tradutor para crianças vítimas do desastre nuclear de Chernobyl, quando elas são enviadas até Cuba para tratamento médico. E a alegria do circo chegou na capital. O Circo Máximos inicia hoje suas apresentações pela primeira vez em São Luís, com mais de 40 atrações, entre elas o Globo da Morte, Trapézio, Contorcionistas, Mágica, Pêndulo Espacial e muito mais. Você encontra o grande espetáculo no estacionamento do Shopping da Ilha. Hoje a noite começa animada e bem misturada com a Festinias no Palma Hostel, com Jorge Gomes, Crioula Beach, Beto Eong e participações de Ale Muniz e Lucas Ló. Ainda rola a discotecagem do DJ Tical. Esse super encontro começa a partir das 21 horas e o Palma Hostel fica na Rua da Palma, na Praia Grande. Já no domingo, a festa começa cedo no Pagodão Bela Dona, no Parque Vitória. O som e a feijoada começam a partir do meio-dia. Quem também faz uma participação especial é o DJ Mauro Glug. Também no domingo, o pôr do sol vai ser especial no Casa d'Arte Centro de Cultura. O cantor e compositor Emílio Sagaz apresenta ao lado do DJ Aladim e do músico Ricardo Foca o seu mais novo trabalho, Tupina Sound, trazendo uma mistura de rock com hip hop, dubstep, reggae e pop eletrônico. A casa abre cedo, a partir das 16 horas, com a exposição fotográfica Crianças Tentear, do artista Tassiano Brito. A Casa d'Arte Centro de Cultura fica na Rua do Farol do Araçagi, na Raposa.
Essas foram as dicas do Guia Cultural de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se você quer divulgar o seu evento aqui, é só enviar todos os dados para o endereço que está aparecendo aqui embaixo. Até a próxima, tchau, tchau! Muito legal, né? Diversão aí no final de semana. E olha, a riqueza e a beleza das danças populares chamaram a atenção de dois amigos que resolveram durante anos registrar esses movimentos e agora brindam o público com uma mostra fotográfica. Confira. O movimento das saias, dos pés, os giros e ritmos do tambor de crioula, cacuriá e da dança do lelê. Elementos que serviram de inspiração para esses dois amigos. E com isso surgiu a exposição Entre Passos. Eu e a Manuela, a gente já fotografava há um bom tempo a cultura popular maranhense. E aí, numa das apresentações, a gente combinou essa história de poder fotografar e fazer uma exposição, né? Levar para outras pessoas, além do suporte de internet, que era o que a gente utilizava, é o impresso, o viver da fotografia. E aí nessa exposição a gente traz uma gama de 28 fotografias, ela com técnicas diferenciadas, mostrando todo esse compasso do que é a vestimenta, do que é o movimento, mas enfoque o movimento. São 28 fotografias que compõem a exposição. Uma parte em preto e branco e a outra ressaltando o colorido das vestimentas. A ideia surgiu pela uma observação da dança do lelê, né? E a gente, como a nossa ideia principal era enfatizar a questão do movimento, então a gente tinha duas ideias. Uma, a gente vai trabalhar com as fotos coloridas para dar a ideia mais assim da dança em si, e as preto e branco a gente vai transformar mais a ideia do movimento, né? Dar mais ênfase nessas questões. Todo o material da mostra foi escolhido entre mais de 1000 fotografias de ambos os artistas. Registros feitos em quase 3 anos de trabalho e com vários pontos em comum, entre eles a valorização do feminino. Como a gente trouxe 3 danças principais, né, que foi a dança do cacuriá, a dança do lelê e a do tambor de crioula, a gente fotografa muito também a questão da mulher, né, da ideia do feminino, da saia, do movimento, delas interagindo uma com a outra. A gente meio que não propositalmente a gente acabou vendo que a fotografia, a nossa exposição trazia isso também, né? Não foi uma coisa muito pensada, mas logo depois que a gente observou todas as imagens, a gente viu que estava muito ligado também a essa questão do movimento, giro e também do feminino, né? Mostra resultado de uma parceria em que o trabalho de um complementa o do outro. A gente se comunica, a gente se planeja para ir fazer as fotografias. Então, por ser amigos, a gente conhece o que um vai fotografar, o que o outro vai fotografar. A gente acaba conhecendo cada passo de um e de outro. Não é à toa que a exposição se chama Passos, né? Muito legal, parabéns, viu? A gente encerra o Bom Dia Maranhão de hoje. Segunda-feira tem mais. Segunda-feira a gente vai trazer aqui os gols do final de semana. Afinal de contas, amanhã a TV Difusora e a Rádio Difusora também transmitem Copa do Nordeste, Ceará e Náutico. Segunda-feira na rádio também tem outra vez jogo. Mas enfim, amanhã tem Sampaio e Náutico na Rádio Difusora FM também aqui na TV. A gente se encontra outras notícias no nosso portal M10. Para você, um excelente final de semana, hein? Até segunda. A gente vai falar de turismo aqui no programa, inclusive. Tchau, tchau.